Bora, meus amigos! Cara, tô aqui com esse cara que eu conheci no fórum do ano passado. A gente virou aí um grande amigo nessa relação de um ano. Várias vezes a gente se encontrou, conversamos sobre várias coisas. E eu tô aprendendo aí nessa mentoria grátis que eu tô tendo. Ele achando que aquele cafezinho lá, eu sou bobo, você não é nada, rapaz. Eu tô só ganhando conhecimento. E hoje, quem vai ganhar conhecimento é vocês que seguem as nossas redes sociais. Dirceu, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, viu? Maravilha, Alberto. Bom estar com você de novo. Nesse trabalho que você tem feito aí do videocast, né, eu estou seguindo, tem depoimentos, conversas aí maravilhosas que você tem feito aí. Parabéns, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Quando ele foi, tava no início. Eu falei, poxa, entrevistar o cara, diretor da Globo, não é pra qualquer um, não, viu? Me deu uma chancezinha ali, já ganhei corpo. Agora eu tô um pouquinho melhor, já tô com a estrutura melhorando. Cara, obrigado por você ter Vai dado aquele, concorrer com aquele a momento. Globo, rapaz. Dirceu, vamos falar sobre a sua palestra. Você acabou de Vamos, dar a palestra lá, vamos. né? Público bacana. Como que você achou desse evento? Que você Ah, já vem algumas edições, você vem já participando. desde a primeira, desde a primeira. Esse evento tá sensacional, já sempre um cara ousado. Ali na palestra que eu estava dando, devia ter pelo menos umas 3.500 pessoas e vai encher mais. Quer dizer, em meio à Copa, em meio ao final do ano, ter esse volume de gente, cara, é assim, as pessoas estão com vontade de aprender, estão com vontade de melhorar, estão com vontade de fazer a diferença. Então isso é super bacana, você falar com um público que está extremamente interessado em Doido para fazer melhor. aprender, para É, evoluir, né? para É evoluir, impressionante. exatamente. E aí, Disseu, para evoluir, vamos falar sobre o assunto, né, que você trouxe, que foi a sustentabilidade, esse impacto ambiental, que o pessoal aí fala, o que é essas letrinhas que tem hoje, pequenos empresários, traga um pouco desse conhecimento para a gente Vamos, aí, para vamos. impactar o pessoal. Então, aqui eu falei sobre empresas responsáveis e os investimentos em ESG, que no Brasil a gente podia falar ASG, ambiental, social e governança. Então, assim, o que eu abri até falando, isso não é uma tendência, isso não é um modismo, isso na verdade o mundo vem mudando para isso e de forma muito rápida. Por quê? Porque principalmente na questão ambiental. Então, na COP27 que teve agora, o Antônio Guterres faz uma previsão, não é uma previsão, faz uma constatação do que o mundo já está atravessando e o que vai piorar. Então eu trouxe algumas slides ali mostrando Natal. Ali mostrei um slide ali sobre aquela região da Redinha, Rocas, onde tem a Ponte Nova, com 1,5 graus e 3 graus. 3 graus, se ela chegar a 3 graus, e poderá chegar daqui 50 anos, some Redinha, some Rocas, some toda aquela área ali, entra debaixo d'água, né? Aí Caramba. mostrei ali Recife. Fez projeções mesmo, né? Na verdade tem um site, depois eu passo para você divulgar, Sim. as pessoas podem entrar ali, colocar ali o mapa, a sua localidade e tem uma réguazinha que você vai aumentando a temperatura e vai vendo onde é que o mar vai comer. Até interessante para ver se você vai investir numa casa de praia, para Se vale a olhar. pena. Porque é o seguinte, é inevitável, as projeções colocam o seguinte, que até 2100, que é o marco que eles colocaram, da onde eles estão medindo na era pós-industrial, essa temperatura, tá certo? Ela já está em mais de 1 grau e pouco, ela poderá chegar até 4 graus. As previsões, na melhor das hipóteses, se o mundo tomar todas as providências que tem que tomar com relação ao clima, essas questões todas, ela vai chegar a 2,3, 2,4, na melhor das hipóteses. Então Muito. isso já vai criar um mundo completamente diferente. A gente está vendo as chuvas aqui que ocorreram muito fortes em todo o Nordeste. Alagou várias partes do Nordeste. Aqui choveu durante semanas seguidas. Não A gente acontecia viu isso, né? o caos que ficou. Agora no verão europeu, Portugal, França, Espanha chegou a mais de 40, alguns locais chegando a 47 graus. 1.500 pessoas morreram, né? Então, assim, isso já está acontecendo. Então, não é mais uma coisa de previsão. É só uma questão de tempo mesmo. Então, a preocupação no mundo inteiro com isso, sobre a questão ambiental, marcos legais da COP de Paris que já foram implantados. O Brasil é signatário
a partir de 23 implanta também, ou seja, como as empresas devem e se obrigam a reduzir a sua emissão de CO2, a sua emissão de gás impacto, carbônico. né? Não. Então, o que se discutiu na COP27 agora foi a utilização de energias renováveis, uma transição energética, tá certo? No mundo inteiro. E o Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica, energia limpa do país. Né? Se eu não me engano, são 7 gigawatts. Para cada 1 gigawatts, 3 milhões de pessoas. E vai crescer muito mais ainda. Então, o Rio Grande do Norte já tem uma vocação que o mundo inteiro está olhando para isso, de energia limpa. As previsões aqui que se trabalhe a offshore, a energia eólica a partir do mar, são hélices. Se eu não me engano, cada pá daquela vai ter algo em torno de 130 a 140 metros. Gigantesca. Gigantesca. Uma torre daquela armada fica da altura da Torre Eiffel, né? Gigante. Que vai para o mar. E a partir dessa energia, eles vão trabalhar a produção do hidrogênio verde. Que a tendência no mundo inteiro já olha, o futuro não é o carro elétrico, é o carro movido a hidrogênio, que você vai abastecer num posto, tá certo? E o que sai do escapamento é vapor. Porque as baterias são resíduo. Onde é que ela não polui o carro elétrico? Ótimo. Precisa fazer essa transição de imediato. Mas onde é que você joga essas baterias? Continua poluindo, né? É um resíduo, né? Você pode reaproveitar alguma coisa e tal, mas ela gera um resíduo, né? Então não é a solução mais viável. A solução mais viável é o hidrogênio verde, né? É verde porque tem um azul que é produzido já, que a gente conhece, mas ele é produzido a partir de fontes não renováveis. O hidrogênio verde é todo feito com fontes renováveis, né? E é o caminho que a humanidade está buscando. Então, anos aí pela frente, mas o Rio Grande do Norte pode ser um dos maiores produtores de hidrogênio verde para o mundo, Potencial gigante aqui, né, para o nosso estado. Tem muito. Você falando sobre isso, a gente nos bastidores, sobre a questão de descartar remédio, descartar pilha, como você falou de bateria. Isso. Hoje, como é que é a nossa comparação? Falando do RN também com São Paulo, estados, né, que tem... Não, mas a gente tem muito ainda que caminhar. Haja visto que a gente vê pessoas jogando lixo pela janela do carro. Né? Um saco, Começa por aí, pai né? jogando assim, e não é qualquer tipo de carro, carro de rico, carro de... Eu vi de todas as formas, né? Entulho, o cara tá fazendo uma reforma em casa, contrata um carroceiro, o cara joga 3 quadras para frente, num terreno. Três aí os vizinhos acham que aquilo virou um novo lixão e começam a jogar coisa ali e fica assim mesmo. Aí eu perguntei para algumas pessoas, não, mas sempre foi assim. Não é. A gente precisa, primeiro, de conscientização. O que significa essa atitude para Natal? A gente fala de uma questão de educação, né? Sim. Mas tem implicações, as enchentes que dão aqui, entope as galerias, as bocas de lobo, por lixo jogado por eles mesmos, né? Então não adianta fazer saneamento, fazer aquele esgotamento, aqueles tubos todos, todo mundo joga lixo, entope, enche d'água, né? Então assim, quem mais se prejudica com as questões do resíduo é a própria população que joga. Então, você está falando do resíduo. A gente está com um projeto no CDL, deve viabilizar a partir do ano que vem, junto com a eCycle, uma empresa de São Paulo. Eles têm um site que fala sobre resíduos, fala sobre a questão da sustentabilidade do meio ambiente. Gente com muita capacidade escreve ali, tanto é que aquelas matérias são utilizadas por professores e tal, eles são muito responsáveis. Então, eles falam sobre o que significa cada um daqueles resíduos. E tem lá, isso que a gente vai trazer para cá, aonde descartar. Então, você clica lá onde descartar e aparece 120 ou 130 resíduos diferentes que não deve ser jogado no lixo. Lixo comum, né? E aí tem lá pilha comum. Você coloca lá pilha, maravilha, bota o seu CEP. Botou o seu CEP, já aparece no site ali o ecoponto, o lugar mais próximo que você pode descartar. Tá certo? Aqui em Natal, me parece que já tem 56 ecopontos. A quantidade até interessante, né? Então, pensei que tinha menos. Né? Pilha já tem um lugar para descartar aqui, né? A ideia nossa é ampliar isso para toda a Grande Natal, começar por Natal, ampliar para toda a Grande Natal, trabalhar mais postos, mas principalmente conscientizar
A população, a né? população de que isso tem um lugar certo para ser jogado fora, né? Por exemplo, equipamento de informática, celular, essas coisas todas, a Miranda, que é do meu amigo, você pode levar para lá que ele dá o Ele descarte. faz essa campanha há muito tempo já, né? Ele dá o descarte, né? Então, assim, o que não pode é jogar no lixo. No lixo só pode ir o orgânico, basicamente. Plástico, por exemplo, que a gente descarta, acho que são 5 tipos de plástico, dos quais 2 não são recicláveis, 3 são. Sim. Então a gente olha esses copinhos de água aqui, tá lá a marquinha de reciclável, mas ele vai para reciclagem de fato, Não vai. né? O que vai aqui Ele para vai junto com tudo, né? Você o que joga- vai para reciclagem aqui, por exemplo, são latas de alumínio. 99% das latas de alumínio aqui do Brasil, elas retornam, vão para reciclagem. Teve até um episódio no Jornal Nacional, o William Bonner abrindo, Sim, o cara falou, pô, o cara tá tomando uma cerveja, aí ele falou, não, é água, né? E aquela embalagem do alumínio para água, em tese, seria uma embalagem bastante reciclável do que um copo plástico, né? Então, assim, se a gente for olhar, tem todas lá, nesse site que a gente vai colocar, o que cada um daqueles lixo, aquele resíduo, causa para a natureza e como é que você pode contribuir dando uma destinação correta para ele. Como é que o pequeno empreendedor ele pode ter um caminho para esse futuro, né? Que é ter a responsabilidade Pronto. ambiental. Assim, a gente falar hoje, em 2020, que é o último levantamento que eu tinha, que eu apresentei ali para eles, hoje deve estar muito maior, nós estamos falando assim de algo em torno de 36 trilhões de dólares com investimentos em empresas que têm uma certificação ESG, que corresponde a 35% de todos os investimentos no mundo. Em 2050, a previsão é que 100% dos investimentos no mundo são de empresas ESG, ou seja, as empresas que têm um trabalho ambiental, social e de governança. Então, vamos entender. Ambiental. A empresa, ela vai cuidar da questão ambiental no que concerne, do que se refere ao negócio dela. É o que a gente chama de materialidade. Então, assim, eu tenho uma empresa, ela está numa região e essa região tem uma mata em volta. Eu cuidar desta mata ou cuidar dos meus resíduos, ela tem materialidade para o meu negócio. Então, dependendo do que eu faço, está muito mais ligado à indústria. Tá? Que tipo de embalagem eu utilizo, que tipo de... É o que tem a ver com o seu negócio. Não adianta a minha empresa, a InterTV e a sua aqui, vamos plantar árvore. Não tem a ver. Não tem a ver, não faz sentido. Não é material para o seu negócio. Ela tem que estar ligada ao seu core business, ligada ao seu negócio. E outra, ela tem que se conectar ao resultado da sua empresa. Não é você tirar dinheiro do caixa e investir nisso. É transformar esse trabalho de sustentabilidade ambiental ou social em resultado. Por exemplo, é uma pequena empresa, desculpa interromper, plástico que faz a embalagem, né? Comércio tem muito, né? Isso. Essa questão de embalagem é uma coisa que está no comércio constantemente. Talvez seria uma solução, Isso. o cara tá ali impactando melhor uma questão ambiente e economizando, né? Que muitas vezes dá para fazer isso. Então, isso tem a ver diretamente, em primeiro lugar, com a reputação. Porque a gente olha hoje, com essa questão ambiental, com essa questão da pandemia, principalmente os mais jovens, mas, na verdade, 72% da população, dos consumidores no Brasil, se ligam nessas questões. Então, uma empresa que polui, uma empresa que discrimina a mulher, que discrimina a raça, que discrimina a opção sexual, por exemplo, ela cai na internet, ela cai numa rede social e ela vai ser cancelada, como a gente já viu isso. Muitas vezes. Muitas vezes, né? Essa onda que o Brasil atravessou, muitas empresas foram canceladas. E para recuperar uma marca, meu amigo, você tem um trabalho lá que você fala sobre reputação, sobre como é que eu transformo uma marca. É muito difícil. Agora, para cancelar uma marca, é muito fácil. Então, as pequenas empresas têm que se ligar nessas questões, porque é a nova ordem no mundo. As pessoas estão se ligando nisso. 78% dos consumidores do Brasil se ligam nisso.
ainda não faz opção pela empresa por uma questão dessa, por uma questão de crise que nós estamos sofrendo, de inflação. Mas na Europa, nos Estados Unidos, praticamente 60% não compram nenhum produto que ela, de alguma forma, não contribui para as questões ambientais e sociais. Né? Aqui ainda é baixo, estamos falando de 30% das pessoas que diferenciam. Né? Mas a reputação não. A reputação é uma coisa muito rápida de se perder. E a outra coisa importante, Alberto, é o que a gente chama no ESG de escopo 3. Então, escopo 1 é quando a empresa decide trabalhar as questões do ESG, as questões ambientais, sociais e de governança. Então, ela tem que emitir seus relatórios, colocar metas de que ela vai melhorar a questão ambiental ou as questões sociais que envolvem o negócio e a questão de governança. Então, anualmente, ela vai lá e tem essas metas cumpridas. Escopo 2 é quando ela já começa a abranger um pouco além do seu negócio, né? Sim. Ela vai para fora, ela olha o que está no seu entorno, no seu ambiente. Agora, escopo 3, toda a cadeia de fornecedores tem que estar alinhada. Então, para uma grande empresa, se o cara, não importa, se ele é o cara que arruma ar-condicionado, fornece pneu, fornece combustível, faz uma manutenção de máquina, essas empresas têm que estar alinhadas às questões de ESG, porque a empresa que está nesse relatório, ela não pode ter esse fornecedor para ela. Ela tem que cortar esse fornecedor por uma obrigatoriedade de relatório. Entendi. E esse relatório, por exemplo, que ela, por exemplo, dá acesso a financiamentos muito mais baratos. A gente chama de green bonds. Então, financiamentos mais baratos com prazos alongados. São um dos incentivos, né? É um dos grandes incentivos. E a valorização da percepção numa bolsa, numas SAs, né? Então, o Banco Central, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a B3, tem lei já que determina o seguinte: essas empresas que têm acesso aos green bonds ou uma carteira, que a gente chama de carteira verde, e comete algum equívoco, ou não cumpre as metas, corta-se esse financiamento, cobra-se o que não foi cobrado e multa. Então, os bancos, por exemplo, já estão obrigados a avaliar as carteiras que eles têm ali de investimento ou de empréstimo. Lá uma empresa tem um trabalho infantil, discriminou, sei lá o quê. Esse banco é obrigado a cortar esse financiamento. Nós estamos passando por uma grande transição no mundo, né? Porque antigamente a gente ouvia isso numa notícia, meio que achava algo comum, né? Não que achava o correto, mas era comum até escutar sobre tudo isso. Mas hoje a gente está passando por essa transição. Isso. E quem se antecipar, né? Exatamente. Que então, é o grande pulo do gato aí, né? A gente olha o seguinte: uma empresa que, por exemplo, trabalha a questão do ESG, não que ela precise ter um relatório, não precisa, mas ela trabalha os conceitos. Então vai buscar lá no site da ONU no Brasil, tem lá 17 objetivos. Escolhe um objetivo que tem a ver com o seu negócio. Aí dentro daquele, você abriu ali, ele tem vários itens. Ah, eu quero este item, eu vou trabalhar ele. Aí fora a questão toda normativa, né, legal, que tem que estar atuando. Então ela começa a trabalhar ali e já começa a se integrar à questão do ESG sem emitir relatório, sem coisa nenhuma. Mas já começa a trabalhar isso. Quando uma grande empresa for precisar de um fornecedor, ela vai olhar a primeira coisa se tem isso. Aí, como várias empresas não terão, elas vai ser um diferencial competitivo. Você está entendendo? É uma oportunidade. Aquelas que não olharem para isso ou demorar para ter, ela pode ser cortada. Então, passa de uma oportunidade e se torna um risco. Um risco, é. E antecipar essas questões todas começa... O que as empresas falam sobre isso? Então, por exemplo, profissionais capacitados, elas querem trabalhar em empresas que estão alinhadas com as questões ambientais, as questões sociais. Elas terão vontade de trabalhar, orgulho de trabalhar, e vão querer sair fora daquelas empresas que estão sacaneando o mundo, entendeu? Principalmente os jovens, os maiores talentos. A questão da diversidade, ter a diversidade dentro da empresa, é olhar para o mundo de uma forma mais real. Então, imagina, nós estamos lá sentados definindo uma estratégia de marketing. 3 cara branco de 30 anos de idade falando sobre uma estratégia de marketing.
Pô, não tem uma mulher ali, não tem um negro ali, não tem... São Como é outros que... olhares, né? Né? São Porque é outras diferente. percepções, Exato. Torna... experiências de tudo. Você tem um olhar mais diverso. Isso já está comprovado. As empresas que adotam diversidade, e não é uma abertura apenas nos cargos mais baixos. Nos cargos mais altos, elas têm um índice de lucratividade, têm um EBITDA muito superior à média das empresas. Que não tem isso. Isso é interessante que antes mesmo já vem aprovando isso. Agora tem muitas empresas que o líder ele faz contratar pessoas muito parecidas com ele, né? Exato. Acho que isso hoje a gente enxerga muito essa naturalidade do mercado que já era para ter acabado, né? Você vê, vai entrar numa empresa, o líder lá, o cara contrata a pessoa pela mesmo jeito de ser, talvez a mesma igreja, onde ele anda e tudo. Isso. E aí você tem uma empresa que não vai funcionar, né? Com uma visão limitada. Visão totalmente limitada, né? Então a gente pensa assim, o nível de competitividade que a internet trouxe para todo mundo, vamos imaginar, você tinha lá o seu concorrente na esquina, naquela quadra ali, mas quando você entra na internet, você tem um mundo inteiro, né? E as pessoas, além de ter o mundo inteiro concorrendo, as pessoas têm acesso à informação. Acesso à informação torna o consumidor muito mais exigente. Ele sabe o que é bom e o que não é bom. Ele sabe o que é sacanagem e não é sacanagem. Entendeu? Agora, sim, por que a gente tem esse movimento aqui um pouco mais lento aqui em Natal, por exemplo? Porque a competitividade é menor. Se você olhar para São Paulo, você tem uma competitividade imensa. E aí, se você não trabalhar para manter o seu cliente, para manter o seu share de mercado, você vai perder. Né? Agora, o que eu estou alertando aqui nesse evento? É que esse movimento já chegou aqui, já está andando a passos largos, entendeu? E se você olhar aqui, por exemplo, em 2008, 2009, por aí, que eu cheguei aqui em 2006, eu avisei um monte de empresário e falei, olha só, o Nordeste está bombando, nós acompanhávamos volume de consumo de vários segmentos, tinha segmentos que aumentavam 4 vezes por ano, 3 vezes por ano, 300%, 400%, bebida, eletrodoméstico, era uma coisa impressionante. O dinheiro que estava circulando, e aí as empresas, as grandes empresas lá do eixo Rio-São Paulo, começaram a vir para cá. E quando começaram a vir para cá, né, trouxeram toda a tecnologia, toda a estratégia de marketing, de atendimento, e acabaram criando um problema gigantesco para as empresas locais. Porque elas tiveram que correr, porque não adianta, você não muda de uma hora para outra. Muda, então, se você não antecipar esses movimentos, você vai ser engolido. Agora, se antecipar esses movimentos, você pode ter a sua marca valorizada, a sua percepção valorizada, que, por exemplo, o Nordestão, se a gente vê todos os supermercados que vieram para cá, ele continuou liderando, mas ele tinha um trabalho muito importante já de estratégia, né? Sofre ainda, está sofrendo agora, porque é uma conjuntura econômica, né? Então, assim, todos os segmentos sofreram com isso, de farmácia, de varejo, entendeu? E agora, o que eu diria para você, é que essas questões ambientais, sociais, desse mundo agora que está exigindo isso, o planeta está pedindo isso, as pessoas estão pedindo isso, né? Olhe para a sociedade, qual é a contribuição que você faz para tornar a vida das pessoas melhor? Qual é a contribuição que você faz para tornar o seu funcionário mais feliz? Né? O que você faz para que a família dele cresça? A sua própria família, educação, né? Você, e principalmente, filhos, né? É a sustentabilidade, em primeiro lugar, do seu negócio. Se conectar a essas questões é buscar uma sustentabilidade do seu negócio. Muito bacana, Dirceu. Se eu pudesse, eu ficava aqui 2 horas conversando, viu? Maravilha. E eu vejo um negócio interessante, já chegando aqui para o final. Nosso podcast especial do Fora é bem rapidinho. Mas o Dirceu já vem há um bom tempo no mercado falando sobre isso. Nessa palestra que você deu nesse ano, você já sente, porque dá para você sentir engajamento. Esse engajamento do evento. Você sente que está evoluindo, vem evoluindo? Tem algumas empresas, principalmente empresas que estão mais conectadas, por exemplo, ao turismo, porque recebe gente de fora e tem uma exigência sobre isso. Né? Então,
os hotéis, alguns restaurantes que trabalham na ponta. Vamos falar que essa é a ponta de lança aqui de Natal, né? Então já olham para isso, mesmo pousadas menores e tal. E algumas empresas que têm um segmento mais competitivo, né? Já estão olhando para isso. Sim. Mas, assim, tem muito para caminhar. Mas, e por isso essas palestras que eu tenho feito, tenho divulgado isso na própria TV, no CDL, e, inclusive criando formas do empresariado poder aprender sobre isso. Então, a gente, lá no CDL, a gente já está conectado com isso, vamos conectar com o Sebrae, estou trazendo empresas para trabalhar essas questões aqui, preparar o empresariado local para ter um diferencial, para ser uma oportunidade e, principalmente, criar para esse estado uma sustentabilidade que talvez é uma vocação natural, né? Haja visto as energias todas, né? Isso. Como é que a gente pode chegar a isso? E falar sobre isso, não podemos esquecer, Acari ganhou como cidade mais limpa do país. Brasil, né? É. Tem parentes lá, viu? Então, e agora por que é limpo assim lá? Eu não fui estudar ainda. Eu suponho que porque está perto da barragem, foi feito algum trabalho sobre educação ambiental lá, porque se ele sujasse, ia cair na barragem e aquele povo todo sobrevivia da barragem. Caramba, Né? pode ser mesmo, verdade. Pode ser. E aí, lá de trás. Então, assim, a gente pode mudar a cara desse estado. Pode. Temos Né? uma cidade aí, né? Como você acabou de dar Exato, exemplo, tem a cidade dentro com da um Rini. trabalho de conscientização, com um trabalho de percepção. Os jovens já estão conectados a isso. A gente transformar Natal, transformar o Rio Grande do Norte numa referência no Brasil inteiro, quiçá no mundo. Se a gente já tem as energias, Verdade. por que não trabalhar todas as questões de sustentabilidade social? Por que as empresas que queiram vir para cá já não trabalham essas questões? A gente muda esse estado. Bacana, gente. O cara tá aí, tem que dar valor, viu? Porque esse estado, cada vez mais, a gente vê muitos caras como o Dirceu, às vezes abandonando ou o estado ou até o país. Então, a gente tem que valorizar pessoas que estão inconformadas e com essa potência. Porque eu já escutei, na outra edição, um amigo meu falou, lá vem lá o Dirceu, olha, falar de novo de sustentabilidade. Mas eu tenho certeza que esse amigo meu, hoje eu vou perguntar, e aí, meu amigo? Ele é empresário. E aí, você já entrou agora na sua cabeça que tem que resolver? Então, essa porrada que vem, Dirceu, há alguns anos, falando disso, sozinho, vamos dizer aí, é de tirar o chapéu e dar parabéns, porque às vezes você tá falando sozinho há um tempo, daqui a pouco já começa a ter essas pessoas, Não, tem muita gente, tem né? muita gente. Tem muita gente, Tem né? muita gente. Eu acho que assim, eu adoro isso aqui, é o local que eu escolhi para morar e quero dar uma contribuição para mudar a cara desse estado, melhorar a vida, melhorar a questão ambiental, né? E a gente poder evoluir. Eu acho que é um propósito agora, nessa altura da minha carreira, que eu quero abraçar, meu Ikigai. Bacana. Você podia escolher qualquer coisa, né? Podia ir pro Bahamas e ficar lá de boa. Não, mas... não, eu quero aqui, quero mudar isso aqui. Parabéns, Dirceu. Valeu, meu amigo, Obrigado valeu. por mais um episódio. Ó, curta aí, segue o Dirceu lá. Vai vir muitas novidades que ainda não pode ser anunciada, mas já já a gente faz outro episódio com o Dirceu lá no estúdio. Valeu, meus amigos. Maravilha. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.